Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas e hoje nós vamos trabalhar com um mapa mental analisando o Império Napoleônico. Bom, antes de começar, eu vou apresentar aqui a visão geral do nosso mapa mental. E eu vou dividir esta aula em 4 momentos. Primeiro momento, a gente vai analisar a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Como Napoleão Bonaparte tornou-se o líder político e militar da França. No segundo momento, nós vamos fazer uma análise do governo do consulado. No terceiro momento, nós vamos analisar a fase do Império Napoleônico. E a quarta e última parte de nossa aula será a restauração europeia, que foi a reorganização da Europa após a queda de Napoleão Bonaparte. Então, vamos concentrar as nossas atenções em Napoleão Bonaparte e como ele chegou ao poder. Bom, Napoleão Bonaparte chega ao poder em 1799, ou seja, é o momento final da Revolução Francesa. Mas de onde veio Napoleão Bonaparte? Ele brotou do chão? Ele caiu do céu? Como ele chegou ao poder? Bom, para explicar essa parte, a gente vai ter que voltar lá na última fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Na fase do Diretório, que ocorreu entre 1794 e 1799, eram os girondinos que estavam no poder, ou seja, o grupo caracterizado posteriormente pelos historiadores como o grupo de direita, a burguesia, a alta burguesia, as camadas enriquecidas com as atividades comerciais na França. O governo do Diretório não foi nada fácil. Depois de derrubar a Convenção Nacional, depois de derrubar Robespierre e seus seguidores, a França mergulhou em uma fase de instabilidade interna que tornou o ambiente praticamente insuportável, ingovernável. Nós tínhamos os grupos de tendência jacobina, os remanescentes, que faziam revoltas, motins, rebeliões o tempo todo. E uma das mais importantes revoltas desse momento foi a Conspiração dos Iguais. Então, internamente, essas revoltas, essas rebeliões, esses motins trouxeram uma grande dificuldade de governo para os girondinos, porque o ambiente era simplesmente insuportável. Some-se a isso os ataques externos. Além do problema interno, ainda temos os problemas externos. A França era constantemente atacada pelos seus principais inimigos, que eram as monarquias absolutistas, representadas pela Áustria, Prússia e Rússia, monarquias absolutistas que atacavam a França para acabar com a Revolução. Eles eram contra-revolucionários, porque eles sabiam que se as ideias revolucionárias, se as ideias iluministas obtivessem sucesso na França e se a França se estabilizasse, essas ideias revolucionárias, essas ideias iluministas de liberdade de expressão, de governo constitucional, o fim dos privilégios do clero e da nobreza, todas essas ideias chegariam aos seus territórios, ameaçando os seus reis, ameaçando os seus nobres e o clero. Então, Áustria, Prússia e Rússia, as monarquias absolutistas, atacavam constantemente a França. Além dessas monarquias absolutistas, nós tínhamos ainda o arquirrival, o arqui-inimigo da França, que era justamente a Inglaterra. A Inglaterra atacava a França porque sabia que se a França obtivesse sucesso e modernizasse a sua política e a sua economia, a França se tornaria uma concorrente difícil de bater. Então a Inglaterra também participava desse grupo que atacava externamente a França. Então vejam bem, o problema interno e o problema externo, e isso dificultou demais a vida do governo do Diretório. A solução encontrada em 1799 uma situação que era limite para eles,
era chamar um determinado general, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que estava obtendo uma série de vitórias para a França na sua campanha no Oriente. Napoleão Bonaparte tinha um exército organizado, bem equipado, estava obtendo uma série de vitórias, uma série de conquistas militares e foi identificado pelo governo do Diretório, pela burguesia, como o homem adequado para resolver o problema. Aliás, os problemas da instabilidade interna, acabando com as revoltas e motins, rebeliões que aconteciam constantemente na França, e também era visto como o homem capaz de anular os ataques militares de seus principais inimigos. Então, foi dessa forma que, no ano de 1799, com o golpe 18 Brumário, Napoleão Bonaparte chega ao poder e passa a ser a principal liderança política e militar da França. Então, se você gostou da aula, deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação sobre as nossas novas publicações. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal, aqui Gêner Cristiano do canal História São Humanas e esta é a aula número 2 sobre Império Napoleônico, mapa mental. Vem com a gente! Bom, em nossa primeira aula sobre o mapa mental do Império Napoleônico, nós focalizamos a nossa atenção no contexto histórico que permitiu a chegada de Napoleão Bonaparte na fase final da Revolução Francesa durante o governo do Diretório, o golpe 18 Brumário. Agora, nessa segunda aula, nós vamos analisar o governo do Consulado. Então vamos lá. Bom, eu gosto de definir o consulado como o momento em que Napoleão vai consertar a bagunça interna em que a França estava mergulhada depois de 10 anos de um longo processo revolucionário. A Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799. E nesses 10 anos de período revolucionário, aquilo lá se transformou em um samba do crioulo doido, uma casa da mãe Joana, estava tudo uma bagunça. E Napoleão, durante o consulado, vai consertar essa bagunça interna. Então, vamos lá. O consulado é uma primeira dúvida que eu sempre gosto de esclarecer. O consulado é uma forma de governo que ela tem a sua origem na Roma antiga, mais especificamente na Roma republicana. O consulado era o posto mais alto na República Romana e ele equivale ao posto do chefe político. A pessoa que vai ser o chefe político aqui dessa forma de governo. Então, no consulado, nós tivemos um primeiro momento em que haviam 3 cônsules, do qual Napoleão era o primeiro, e cerca de 2 anos depois, esse consulado tríplice foi transformado em um consulado uno, no qual Napoleão era o único cônsul, o único chefe político de toda a França. E aqui durante o consulado nós temos um objetivo, que é a conquista da estabilidade interna. Vamos analisar aqui agora as principais realizações do consulado. Em primeiro momento, nós tivemos o fim dos ataques externos dos inimigos da França. Napoleão conseguiu negociar um armistício, ele conseguiu negociar alguns acordos de paz com seus principais inimigos, melhor dizendo, os principais inimigos da França. E estas ameaças externas, elas foram momentaneamente anuladas. Napoleão também, do ponto de vista interno, ele conseguiu acabar com as revoltas, com os motins dos grupos populares de tendência jacobina. E isso deu à França uma maior estabilidade interna também. Então, estabilidade interna e externa ao mesmo tempo.
Boa parte dessa estabilidade interna foi conquistada consertando os danos, os estragos na economia. Lembre-se, a Revolução Francesa teve como seu ponto inicial a crise econômica, a grave crise econômica que assolou o Estado francês. E Napoleão vai atacar imediatamente esse problema econômico. Ele criou o Banco da França e criou também uma nova unidade monetária, o franco. E dessa forma, ele conseguiu o dinheiro, os recursos econômicos necessários para que eles fossem investidos no desenvolvimento da indústria e também na recuperação da economia. Lembre-se também que entre algumas das causas da insatisfação popular durante a Revolução Francesa, nós tivemos a crise de fome, a falta de abastecimento, a crise de abastecimento alimentar. Então, o Banco da França, o Banco Francês e a criação dessa nova unidade monetária, o franco, vai permitir uma série de investimentos, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola. Então, o outro ponto que nós temos que destacar aqui no consulado foi a criação do Código Civil Napoleônico. Bom, o Código Civil Napoleônico ele foi a busca de uma referência jurídica para a França depois de 10 anos de um processo revolucionário muito longo. Haviam sido formulados, escritos vários códigos de leis, várias leis durante a Revolução Francesa. Por exemplo, nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós tivemos também a Constituição de 1791, que foi liderada pelos girondinos. Nós tivemos a Constituição de 1793, sobre a liderança dos jacobinos. E tivemos uma nova Constituição em 1795, novamente com a liderança dos girondinos. Enfim, qual era a lei que estava valendo na França, afinal de contas? Ninguém sabia. Então, Napoleão vai normatizar, ele vai organizar tudo isso com o Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico, ele foi, na verdade, a conquista, uma grande conquista da burguesia. Foi um conjunto de leis feito especificamente para proteger a propriedade privada. Eu vou falar aqui agora de alguns dos principais pontos do Código Civil Napoleônico. Em primeiro lugar, nós temos o destaque para a igualdade de todos perante a lei. Isso já tinha aparecido na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas vale lembrar, igualdade apenas perante a lei. Não estamos falando de igualdade econômica. Não estamos falando de igualdade de direitos políticos, apenas igualdade perante a lei. A França também passou a ser um estado laico, um estado leigo, ou seja, o Estado não interferia na religião, o catolicismo foi reconhecido como uma religião oficial dentro da França, mas quem mandava era o Estado francês. As leis que valiam eram as leis do Estado francês e a Igreja Católica conquistou parte de sua autonomia interna, mas submetida ao governo do Estado francês. Um dos pontos de maior destaque do Código Civil Napoleônico, sem sombra de dúvidas, foi a defesa, a legitimação da propriedade privada, também inspirado aqui no direito romano. Ou seja, a propriedade privada dos burgueses foi protegida, foi resguardada pela lei. Algo que não existia, por exemplo, quando a França era uma sociedade de antigo regime. Caso um nobre, por exemplo, cometesse um crime de lesa majestade, um crime contra a pessoa do rei, esse nobre ou esse indivíduo, seja ele quem fosse, ele poderia ter toda a sua propriedade privada tomada, confiscada pelo Estado francês. Aqui, agora, no Código Civil Napoleônico, a propriedade privada foi preservada, legitimada pela lei. Um dos exemplos dessa legitimação da propriedade privada foi a proibição de organização de greves.
Então, os trabalhadores, os operários, eles estavam proibidos de se organizarem, de formarem sindicatos e de organizar greves, o que é, na verdade, uma defesa aos interesses dos burgueses, dos capitalistas, dos industriais. Outro exemplo dessa defesa da propriedade privada foi o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. A Ilha de São Domingos, que hoje equivale ao Haiti e à República Dominicana, era uma ilha que estava sob o domínio dos franceses. Inclusive, a Ilha de São Domingos era o maior produtor de açúcar do planeta Terra. E durante a Revolução Francesa, mais especificamente no ano de 1793, os jacobinos decretaram o fim da escravidão na França e em todas as suas colônias. E dessa forma, uma das maiores reservas de dinheiro da França, que era a Ilha de São Domingos, o maior produtor de açúcar do planeta, saiu de uma vez do mercado. Napoleão estabeleceu o reestabelecimento da escravidão nas colônias francesas e, obviamente, na Ilha de São Domingos, volto a repetir, onde hoje fica a ilha, os países do Haiti e da República Dominicana, que formavam um único território dominado pelos franceses. E essa foi uma forma de proteger a propriedade privada, tá bom? Vou aproveitar, já que nós estamos falando do Haiti. No ano de 1804, nós temos a independência do Haiti, que foi a maior revolta de escravos das Américas. Napoleão estava já em meio a uma série de guerras, o início da sua conquista na Europa, e por estar muito ocupado em suas batalhas na Europa, ele não enviou tropas, e dessa forma, no ano de 1804, a França perde uma de suas mais ricas colônias, que foi o Haiti. E o Haiti, o exemplo da independência do Haiti, é a maior revolta de escravos das Américas. Os escravos se rebelaram, mataram todos os franceses da ilha e tornaram-se a Segunda República das Américas, a Segunda República independente. A primeira, todos nós sabemos, foi os Estados Unidos da América. Outro foco fundamental do consulado foi o crescimento industrial. Era necessário combater o arquirrival, o arqui-inimigo da França, que era a Inglaterra, a nação pioneira, o berço da Revolução Industrial. Então Napoleão aplicou muitos recursos financeiros no crescimento industrial, justamente com o objetivo de fazer frente, de competir com a Inglaterra. Beleza? Então, são essas as principais realizações do consulado. Em nossa próxima aula, nós vamos analisar o Império sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Se você gostou da aula, então deixa o seu like, deixa o seu comentário e, o mais importante, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e dessa forma você não vai perder nenhuma notificação sobre as novas produções do canal História Ação Humanas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História Ação Humanas e esta é a nossa aula número 3 sobre Império Napoleônico, mapa mental. Continua aqui com a gente. Bom, então vamos para a nossa terceira aula. Recapitulando, em nosso primeiro momento, em nossa primeira aula, nós analisamos o contexto histórico que permitiu a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Posteriormente, nós fizemos uma análise sobre o governo do consulado e agora a gente vai analisar o Império. Então vamos lá analisar aqui em destaque o Império Napoleônico. Bom, é extremamente importante saber que a chegada de Napoleão Bonaparte à condição de imperador foi todo um processo de construção e de centralização do poder em suas mãos. Então vamos recapitular. Em 1799, Napoleão foi proclamado cônsul, primeiro cônsul da França.
2 anos depois, ele foi proclamado cônsul uno e cônsul vitalício, ou seja, ele seria o cônsul, o chefe político da França até o dia em que ele estivesse vivo pela última vez. Até quando ele estivesse vivo. Engasguei aqui agora. Em 1804, Napoleão realizou um plebiscito, uma consulta popular, e a consulta popular autorizou, concedeu, permitiu que ele se tornasse imperador dos franceses, e dessa forma ele será coroado em 1804. Inclusive, a cerimônia de coroação de Napoleão, ela é sui generis, ela é peculiar, ela é singular, porque no momento em que o Papa estava para colocar a coroa de imperador em sua cabeça, ele toma essa coroa das mãos do Papa e se autocoroa imperador dos franceses. Simbolicamente, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou imperador dos franceses não por conta da autorização ou da concessão da Igreja Católica. Esse poder emana da minha própria pessoa e sou eu que mando aqui nesse negócio. Então, foi mais ou menos isso do ponto de vista simbólico que Napoleão tentou fazer. Bom, agora nós podemos falar especificamente do governo do Império, o que Napoleão fez durante o Império. Bom, Napoleão tinha 2 principais alvos. Depois de organizar a França internamente aqui durante o consulado, agora essa aqui é a fase da internacionalização da Revolução Francesa. Depois de consertar a casa internamente, Napoleão parte para a conquista da Europa. E nesse processo de conquista da Europa, ele tinha 2 alvos principais. Alvo número 1, as monarquias absolutistas inimigas da França, principalmente Áustria, Prússia e Rússia. Porque, como eu já falei em nossa primeira aula, essas monarquias absolutistas morriam de medo que a França se estabilizasse politicamente e economicamente sob uma base de ideias revolucionárias, de ideias iluministas. Ideias iluministas estas que derrubaram o rei, melhor dizendo, não só derrubaram, cortaram a cabeça do rei Luís XVI. Tivemos também o fim dos privilégios do clero e da nobreza, enfim, tivemos o fim da sociedade de antigo regime na França. Então, essas monarquias absolutistas que eu acabei de me referir, Áustria, Prússia e Rússia, atacavam a França justamente com medo de que essas ideias revolucionárias chegassem ao seu território. E o outro alvo preferencial, o alvo número 1 de Napoleão Bonaparte, sem sombra de dúvidas, era a Inglaterra. Vamos recapitular aqui um pouco da história do século XVIII. Estamos no século XIX, beleza? No Império. Durante o século XVIII, nós tivemos inúmeras guerras envolvendo França e Inglaterra. As duas nações disputavam a hegemonia, a supremacia, enfim. Elas disputavam para ver quem era a nação mais poderosa do mundo, do ponto de vista comercial, do ponto de vista colonial, enfim, em todos os aspectos. E a França perdeu todas as guerras para a Inglaterra ao longo de todo o século XVIII, com exceção de uma. A única guerra que os franceses não perderam para a Inglaterra foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, temos aqui uma recente rivalidade envolvendo França e Inglaterra. E o objetivo de Napoleão era varrer a Inglaterra do mapa para dominar o comércio e as colônias que estavam sob a administração, sob o domínio dos ingleses. Beleza? Bom, com o objetivo de ferrar com a Inglaterra, Napoleão ele faz algumas tentativas de invadir a Inglaterra, só que a Inglaterra era a maior potência naval, a maior potência marítima do planeta Terra, e invadir a Inglaterra significava atravessar o Canal da Mancha e tentar invadir a ilha. E Napoleão sofreu uma derrota acachapante nessa tentativa de invasão da Inglaterra. Então, o plano B foi: se eu não posso detonar a Inglaterra em alto mar, então eu farei isso
em terra firme, porque em terra firme eu tenho o exército mais poderoso do planeta. E foi com base nesta perspectiva, foi com base nesse elemento que Napoleão vai estabelecer em 1806 o Decreto de Berlim, que ficou conhecido como Bloqueio Continental. Pelo bloqueio continental, todos os países europeus estavam proibidos de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão Bonaparte era estrangular a Inglaterra pela via econômica, uma vez que estava difícil fazer isso pela via militar. E dessa forma, os países europeus ficaram proibidos de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. Na ausência da Inglaterra, quem iria vender os produtos manufaturados, os produtos industrializados para o continente? A França. A França de Napoleão Bonaparte. Era esse o objetivo. Nós temos aqui, inclusive, algumas ramificações com a história da América. Veja bem, Portugal era o maior aliado, tinha como seu maior aliado a Inglaterra, e Portugal foi um dos países que furou o bloqueio continental. E quando Napoleão ficou sabendo disso, ele partiu para a invasão, sem dó e sem perdão, e foi assim que ocorreu a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Eles fugiram no final de 1807 e chegaram aqui no Brasil em 1808. No Rio de Janeiro, em 1808. E a presença da corte portuguesa no Brasil foi um fator que acelerou o nosso processo de independência. Napoleão invadiu também outro país da Península Ibérica. Ele invadiu a Espanha, prendeu o rei da Espanha, e nessa ausência de poder do rei espanhol, nós tivemos o início dos processos de independência na América Espanhola. Ou seja, os processos de independência da América Espanhola e na América Portuguesa também, estão diretamente relacionados com as guerras promovidas por Napoleão Bonaparte na Europa. Então, esta é a relação entre a independência da América Espanhola e Portuguesa e as guerras napoleônicas. Bom, Napoleão começou a enfrentar alguns problemas, porque a França não tinha a capacidade de abastecer os países europeus com a mesma prestatividade, com o mesmo rigor, com a mesma pontualidade que a Inglaterra. E aí, a partir ali de mais ou menos 1808, vários países começaram a furar o bloqueio. Um dos países a furar o bloqueio continental, foi justamente a Rússia. E aí Napoleão não teve dúvida, ele partiu para essa conquista militar, ele partiu para a campanha da Rússia com o objetivo de invadir e detonar um dos principais inimigos da França, que era uma monarquia absolutista. Bom, o czar russo o czar russo sabia que ele não podia enfrentar de peito aberto, de igual para igual, o exército de Napoleão Bonaparte, que era o maior exército do planeta Terra. Então os russos vão utilizar uma tática militar conhecida como terra arrasada. O exército russo foi até a fronteira e começou um movimento de recuo. E nesse movimento de recuo eles destruíram tudo mesmo, abrigos, plantações e tudo que pudesse servir para abastecer o exército napoleônico, porque o exército napoleônico ele sobrevivia das pilhagens, né? A comida, o abrigo, um lugar aquecido para os soldados, tudo isso era obtido durante o processo de conquista. Então, o exército russo eliminou essa possibilidade de abastecimento do exército de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte chegou na Rússia para essa campanha militar com cerca de 600 mil soldados. Chegou lá, não encontrou ninguém, também não encontrou abrigo, também não encontrou comida. E aí o exército russo começou a praticar a chamada guerrilha, a guerra de guerrilha. E aí Napoleão foi derrotado de forma humilhante. O exército de Napoleão foi derrotado, um verdadeiro sapeca iaiá, uma lambada, varada de tudo que é jeito. O exército de Napoleão derrotado, então parte em retirada da Rússia. E olha só, Napoleão chega na Rússia para essa campanha militar com 600 mil soldados e vai embora com apenas 100 mil homens. Ou seja, Napoleão perdeu cerca de
500 mil, meio milhão de soldados na campanha da Rússia. E depois de ser derrotado na campanha da Rússia, nós tivemos uma rearticulação das coligações anti-França. E se eu não estou enganado, a sexta coligação, formada por Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, vão derrotar Napoleão na Batalha de Waterloo. E aí Napoleão é obrigado a assinar um tratado de paz, aceitando a sua rendição. Bom, depois de ser derrotado na Batalha de Fontainebleau em 1814, Napoleão vai ficar preso lá na ilha de Elba. De forma misteriosa, de forma intrigante, Napoleão consegue fugir dessa ilha. Ele vai formar um exército e vai retornar à França em 1815. O rei Luís XVIII vai bater em retirada. Nós teremos a formação de uma nova coligação, a sétima coligação anti-França, e eles conseguem derrotar novamente Napoleão. Napoleão Bonaparte, novamente preso, vai dessa vez para a ilha de Santa Helena, e lá ele vai morrer no ano de 1822. E assim nós temos o fim do Império Napoleônico. Napoleão estava derrotado, porém era necessário consertar a Europa, restaurar a Europa, porque as ideias iluministas, as ideias liberais haviam se espalhado pelo continente desde 1789, principalmente 1789, que foi o início da Revolução Francesa, e Napoleão ajudou a divulgar, a espalhar ainda mais essas ideias iluministas, essas ideias revolucionárias durante o Império. Então, nós teremos no último momento de nossa aula a restauração europeia. Se você gostou dessa aula, então inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e dessa forma você não vai perder nenhuma das novas aulas aqui do nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi, aqui de novo Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a nossa quarta e última aula analisando o mapa mental do Império Napoleônico. Vem com a gente, galera! Bom, estamos de volta, analisando aqui esse mapa mental, recapitulando. No primeiro momento nós analisamos o contexto histórico que permitiu que Napoleão Bonaparte chegasse ao poder. Depois a gente analisou o consulado em que Napoleão conquistou a estabilidade interna. Na nossa terceira aula nós analisamos a parte do Império em que Napoleão parte para a internacionalização da Revolução Francesa, conquistando toda a Europa. E agora vamos falar sobre a restauração europeia. Napoleão foi derrotado novamente em 1815 na Batalha de Waterloo e antes mesmo disso, na Batalha de Paris, quando ele assinou o Tratado de Fontainebleau, já em 1814, começaram os acordos de paz, as reuniões para reorganizar, restaurar a Europa depois de 10 anos de guerras napoleônicas. As guerras provocadas por Napoleão bagunçaram completamente o mapa europeu. Por onde quer que ele passasse, Napoleão Bonaparte derrubou as monarquias absolutistas, destruiu as sociedades de antigo regime, estabeleceu o Código Civil Napoleônico. Não só na Europa, ele não bagunçou somente a Europa, ele também ajudou a modificar o mapa da América. Porque nós tivemos o início dos processos de independência na América Portuguesa e na América Espanhola também. Então Napoleão, as guerras napoleônicas provocaram alterações profundas no mapa europeu. Não só no mapa europeu, na política e na economia europeia. Então era necessário restaurar a Europa a um ponto anterior às guerras napoleônicas e, se possível, a um ponto anterior à Revolução Francesa. Pois a Revolução Francesa foi responsável pela amplificação da divulgação das ideias iluministas, das ideias liberais,
das ideias que pregavam a participação popular, das ideias que pregavam governos constitucionais, a difusão das ideias que defendiam a limitação do poder dos reis. Então, essas monarquias absolutistas, com exceção da Inglaterra, queriam a restauração da Europa a um período anterior ao Império Napoleônico, às Guerras Napoleônicas e à Revolução Francesa. Essa restauração europeia, ela tem dois momentos. O primeiro momento é o Congresso de Viena, que ocorreu em 1814. E o segundo momento é a Santa Aliança, em 1815. Então, vamos analisar esses dois movimentos da restauração europeia após as vitórias sobre Napoleão Bonaparte. Bom, o Congresso de Viena contou com a participação dos vencedores dos países que lideraram a sexta coligação: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. O Congresso de Viena teve dois princípios fundamentais. Primeiro princípio, o princípio da legitimidade dos tronos europeus, e o segundo princípio, o princípio do equilíbrio europeu. Vamos analisar cada um deles. Bom, o que era o princípio da legitimidade dos tronos europeus? Este princípio dizia que todos os reis que estavam no poder antes do início das guerras napoleônicas e que foram derrubados por Napoleão Bonaparte deveriam retornar aos seus tronos, pois eram os reis, os monarcas legítimos. E assim, todos os reis, todos os monarcas absolutistas derrubados por Napoleão Bonaparte deveriam ter os seus tronos restaurados a partir do princípio da legitimidade dos tronos europeus. Inclusive, o rei de Portugal, Dom João VI, deveria voltar para Portugal e governar tranquilamente, sem ameaças de Napoleão. Só que Dom João VI resolve não voltar para a Europa, resolve permanecer no Brasil, porque permanecendo no Brasil, ele ficava livre da pressão exercida pelas outras monarquias que eram muito mais poderosas do que as monarquias portuguesas. Por isso, a família real portuguesa não retorna para a Europa após o fim do Congresso de Viena. Inclusive, a família real portuguesa só volta em 1821 devido ao início da Revolução Liberal do Porto, que ameaçava retirar de uma vez a coroa do rei Dom João, e ele deveria assinar uma Constituição liberal e teria seus poderes limitados por essa Constituição liberal portuguesa, tá? Então, Dom João resolve não colocar em prática o princípio da legitimidade do trono, do seu trono em Portugal, resolve permanecer no Brasil, porque permanecendo no Brasil ele ficava livre da pressão exercida pelas demais monarquias absolutistas, Áustria, Prússia e Rússia, e ficava um pouco livre também da pressão exercida pela Inglaterra. Bom, vamos falar agora do princípio do equilíbrio europeu. O grande medo dos países que participavam do Congresso de Viena era de que surgisse um outro país muito mais poderoso do que os outros e surgisse um novo Napoleão que resolvesse conquistar toda a Europa, mergulhando a Europa em uma nova guerra. E guerra é um problema. Guerra custa caro. Guerra destrói tudo. Destrói a indústria, destrói a agricultura, destrói recursos humanos, homens, mulheres, crianças, idosos. E reconstruir tudo isso é muito difícil. E foi um longo período de guerra. Se você somar aí os 10 anos da Revolução Francesa e depois os 10 anos do Império Napoleônico, nós temos aí um longo período em que a Europa estava mergulhada em guerras. Então, o princípio do equilíbrio europeu, na verdade, tinha como fundamento principal exatamente isso: evitar a todo custo uma nova guerra na Europa. E assim, a Europa foi dividida em áreas de influência, de forma a equilibrar o poder, de forma a equilibrar as relações de poder entre os países mais poderosos, evitando assim o surgimento de um novo Napoleão Bonaparte, evitando assim o surgimento de um novo país muito mais poderoso do que os demais, tentando fazer uma nova guerra na Europa.
Bom, e assim a Europa mergulhou em um período de paz relativa, não se trata de uma paz absoluta, e nós só teremos um grande conflito na Europa novamente daqui a exatamente 100 anos, pois no ano de 1914 estourava a Primeira Guerra Mundial. Então, o Congresso de Viena marca o início das modernas relações internacionais, das relações diplomáticas, mergulhando a Europa em um clima de paz relativa, evitando guerras de grandes dimensões, que, como eu disse, só teria uma grande guerra, só teria início novamente dali a 100 anos, exatamente em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos agora para o segundo movimento da restauração europeia, que foi justamente a Santa Aliança. A Santa Aliança ocorreu em 1815 e contou com a participação dos países católicos. A Inglaterra não participa, porque a Inglaterra não era católica, a Inglaterra é uma nação protestante. Lá vigorava e vigora até hoje o anglicanismo como religião oficial. E nós temos aqui na Santa Aliança a participação de Áustria, Prússia e Rússia. Bom, qual era o primeiro objetivo da Santa Aliança? Impedir novas revoluções liberais na Europa. Quando eu falo de revoluções liberais, eu estou falando do maior exemplo, da maior revolução liberal que havia ocorrido na Europa até aquele momento, que foi a Revolução Francesa. Então, vamos impedir uma nova Revolução Francesa. Vamos impedir uma nova revolução liberal na Europa, porque isso pode derrubar de uma vez o absolutismo. Isso pode trazer um clima de guerra para a Europa. Então, a Santa Aliança é um movimento conservador, antiliberal, antirrevolucionário acima de tudo, tá bom? Mas não adiantou muito, na verdade não adiantou, porque segundo o acordo feito pelos países da Santa Aliança, assim que tivesse início uma revolta, uma revolução liberal em qualquer país europeu, os países da Santa Aliança, Áustria, Prússia e Rússia, iriam reunir os seus exércitos, invadir esse país e pôr fim à revolução liberal. Mas isso não aconteceu, porque, como eu disse, logo ali, em 1820, teve início uma revolução liberal em Portugal, a Revolução Liberal Portuguesa, a Revolução do Porto, e não foram enviadas tropas. E várias outras revoluções liberais ocorreram na Europa até o ano de 1848, sem que houvesse nenhuma intervenção dos países da Santa Aliança, tá bom? Então, fracassaram nesse primeiro objetivo. O segundo objetivo da Santa Aliança era impedir os movimentos de independência que haviam se iniciado na América Latina. Volto a lembrar, as guerras napoleônicas estão diretamente relacionadas com os processos de independência na América Portuguesa e na América Espanhola. A independência do Brasil data de 1822. Mas esse processo foi acelerado pela presença da família real portuguesa em nosso território. Os processos de independência nos países vizinhos, na América Espanhola, ocorreram praticamente todos ao mesmo tempo e explodiram após o Congresso de Viena. Então, dentre os objetivos da Santa Aliança, nós temos a tentativa de impedir os movimentos de independência que haviam se iniciado na América Latina, inclusive enviando tropas. E tropas, inclusive, foram enviadas, se não estou enganado, nas guerras que ocorreram no México. Mas foi fracassado porque esses movimentos, essas guerras de independência, pipocaram por toda a América Espanhola. E enviar tropas para toda a América Espanhola era praticamente inviável. Porque começava lá na Patagônia Argentina, atravessava a Cordilheira dos Andes, atravessava o deserto de Atacama, atravessava a floresta amazônica, chegava lá no Caribe, na América Central, e enfim, era praticamente impossível conter tantos movimentos de independência em um espaço territorial, em um espaço geográfico tão amplo. Então, foi
isso aqui que caracterizou a chamada Restauração Europeia, o Congresso de Viena e a Santa Aliança, uma consequência das guerras que foram promovidas por Napoleão entre 1804 e 1814. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso mapa mental sobre o Império Napoleônico. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou de verdade, enfie o seu dedo no like, deixe o seu comentário e, o mais importante, faz o mais bonito, inscreva-se em nosso canal, ative esse sininho bonitinho aí, porque assim você não vai perder nenhuma notificação, nenhuma aula nova aqui nos projetos editoriais do canal Histórias São Humanas. Um forte abraço, galera, e até o nosso próximo vídeo.